que produzem documentos, que geram documentos, e um outro importante, muito importante, que é a vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelo protocolo, pelo serviço de protocolo, exceto quando o órgão for manifestamente incompetente. Então, primeiro ele atinge, no primeiro aspecto aí, a elaboração dos documentos, tá? Um segundo aspecto é que ele atinge diretamente, ele bate direto no serviço de protocolo. Tá? Bem, de quem é esse decreto, gente? É do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, né? Esse decreto surge depois, né, do impeachment da Dilma, então, né? Quando, inclusive, a CGU deixa de ser controladoria e passa a status de ministério, né? E, na época, os próprios funcionários da CGU disseram que não foi uma mudança de nível de status, de prestígio, sim uma diminuição dos seus poderes, né? Isso foi o que eles falaram, né? Só para ter um cenário. Então, eles dizem que cabe ao Ministério da Transparência, né, e Controladoria, e aos órgãos integrantes do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal zelar pelo cumprimento dos decretos, tá? Inclusive adotar providências para responsabilização dos servidores públicos militares que praticarem atos em desacordo com suas disposições. Essa parte final é punitiva, gente, mas isso é tradição na administração pública que nós herdamos lá de Portugal, de qualquer decreto que fale de algum tipo de relação com o próprio Estado, entre o próprio Estado e com um cidadão, com um indivíduo, com um SUS, qualquer coisa, que tem que ter um elemento punitivo, tem que punir o agente público. Isso é tradição, isso não é novo, não. Mas a primeira parte é muito interessante, que é o decreto do Ministério. Então, o Ministério da Transparência, ele, em tese, por esse decreto, ele interfere nos procedimentos administrativos, ele interfere na elaboração de documentos, no setor de protocolo, que são áreas, tradicionalmente no Brasil, ligadas a dois grandes órgãos: o Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, né? E ao Arquivo Nacional. E nenhuma dessas duas entidades me pareceu que participaram de alguma coisa. Ninguém ouviu falar. Uma coisa interessante é que eles falam desse sistema, né? O Serviço Público Federal adora sistema, né? Então eles disseram que tem um sistema de controle interno. Gente, eu procurei esse sistema por todas as páginas da controladoria. Na verdade, ele não existe como a gente pensa no sistema, se der quantidade, colaborando, trabalhando em rede, nada disso, né? Entendeu? São funcionários do Ministério, da Controladoria, que estão lá em Brasília, entendeu? Então, assim, como um sistema, como a gente entende, ou seja aquele outros sistemas, né, da agricultura, alguma coisa assim, isso não existe, tá? Então, não sei se vocês vão querer, não vão querer, não sei, tá? Não encontrei também uma literatura, eu só quis levantar, assim, algumas questões que me acharam, que eu achei estranho. Claro que o decreto é muito mais rico do que isso que eu estou apresentando aqui. Eu só estou querendo apresentar um recorte relacionado à gestão de documentos e como é que ele impacta diretamente ao papel dos arquivos públicos, né? Assim, seria até interessante as pessoas se dedicarem a ler o decreto. Nem sei se eles estão levando muito a sério isso, entendeu, gente? Eu só achei interessante, como é uma coisa bem longa do Temer, né, do governo Temer, né, tomando conta, e o Ministério da Transparência tomando conta de áreas que eles não é bem essa praia deles, né? Entendeu? Falando de produção documental, de procedimento, de protocolo, coisas até que tem muito mais a ver com o Ministério do Planejamento. Eu achei interessante essa imiscuição da CGU, né, do Ministério, com o planejamento. Não sei o que o planejamento pensa disso. Bom, vamos lá pensar esses tópicos, né, que eu fiz assim, uma pequena relação aqui. A definição de gestão de documentos da lei se refere aos procedimentos e operações relativos à produção, tramitação, arquivamento, consulta, visão, eliminação, recolhimento para guarda permanente. Tá? Resumindo aqui a lei de gestão de documentos. No decreto do SIGA, o de 4.915, né, no artigo 2, que o SIGA é o sistema dos arquivos do Poder Executivo Federal. Esse sistema é coordenado pelo Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional foi que elaborou o decreto, ele que implementa, o SIGA, enfim, foi uma iniciativa do próprio Arquivo Nacional,
naquela conjuntura, né, que vocês veem aí, 2003, logo, né, que o Arquivo Nacional estava na Casa Civil, então tinha toda uma série de espaços, então foi uma iniciativa. Então, diz a NAU-SIGA, diz que deve integrar as atividades de gestão de documentos entre os órgãos federais. Então, o SIGA tem um papel na integração entre os órgãos federais. E isso não apareceu contemplado nesse decreto. No artigo 5º do decreto lá da desburocratização, né, da CGU, fala assim, padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos conjuntos. Então, isso aí tem a ver com o papel, né, do Arquivo Nacional e dos órgãos e do SIGA, que são os arquivos, né, integrantes, né, nessa padronização. Isso também não aparece, né? Então, não menciona nem a legislação arquivística, nem o papel do SIGA. Bem, o Arquivo Nacional e o MIPOG, né, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, eles têm uma portaria interministerial, que foi considerado, na época, um avanço, assim, numa área de conflito, né? Tem muito aluno e tudo. Seguinte, o planejamento do Arquivo Nacional, explicando em rápidas palavras, ele vive em guerra há 100 anos, vamos dizer, né? Antes não era planejamento, era Ministério da Administração, Secretaria de Administração Federal, enfim, né? DASP, então essa briga entre o Arquivo Nacional e o DASP é uma briga muito antiga. Ela se tornou mais acirrada nos anos 80, na gestão da Celina, porque o Arquivo Nacional queria tomar iniciativas em gestão de documentos, queria ir aos órgãos, queria entrar nos órgãos, enfim, estabelecer uma série de procedimentos, e esbarrou na discussão com o DASP e o Ministério da Administração, né? Até o Luiz Alves, né? Enfim, que estava nessa coisa. O Arquivo Nacional também teve uma trajetória muito complicada, né? Nos anos 40, 50, antes da gestão do Zé Honório, isso, né? Onde ele ficou muito ausente da relação com o DASP, então isso é uma questão que a gente teria que pesquisar, né? A gente, a comunidade arquivística, né? Pesquisar, né? A gestão do Vilhena, né? Que foi muito complicada, né? Para não dizer outros nomes, né? Com relação a essa ausência do Arquivo Nacional nas discussões de gestão com o DASP, de questão de... Mesmo que o termo não fosse esse na época, né, mas já havia discussões a respeito de padronização de documentos, protocolo, né, já havia, né? Até algumas questões de burocratização, o DASP foi pioneiro nisso, né? Então tem... Mas, de qualquer maneira, hoje, o Arquivo Nacional, com a Lei 8.159, com o decreto federal falando de SIGA, com o CONAC, um Ministério do Planejamento que, vamos dizer, que tem toda essa herança que vem desde o DASP, né, nos anos 30, 40, até hoje, eles dois foram ignorados nessa discussão de burocratização, né? Deixa de ser curioso isso, né? Bem, algumas questões, né, que assim, né, mas a gente começa, esse é um pontapé inicial, né, caberia outras coisas, uma leitura mais aprofundadas a respeito desse decreto. Decreto junto com outros, né, fazer uma relação melhor entre isso, né, isso é só um pontapé inicial. É uma discussão bem inclinada. Então, qual é o papel do Arquivo Nacional, do MIPOG, com relação à elaboração, padronização, registro e autuação dos documentos de acordo com o decreto 9.094? Isso é uma pergunta para fazer lá para a CGU, né? Tipo assim, entendeu? Onde nós ficamos nisso, entendeu? Não temos a ver, não temos a ver. Então é uma questão, né, para a gente pensar, né, e ter uma discussão sobre. E qual o papel do Arquivo Nacional na desburocratização, que é uma questão mais geral, né? O Arquivo Nacional quer ter um protagonismo nessa discussão. Não estou dizendo que deva ter, não, mas estou dizendo, é uma questão também, né, até anterior, né? Nós queremos participar disso? Não. Nós só vamos participar da discussão de acesso, ou vamos participar da discussão, sei lá do quê, entendeu? De sigilo, proteção aos dados pessoais. Mas discussão de burocratização, vamos participar ou não vamos participar, né? É uma questão. Estou colocando isso porque, se fosse em outras épocas, eu não teria dúvida da resposta, mas hoje é uma questão para a própria instituição se fazer essa pergunta. Quer enfrentar, não quer, então, né? Bem, o conceito de gestão de documentos pressupõe que a administração pública implemente procedimentos rigorosos de controle. Por isso que existe controle, conceito de controle de gestão de documentos, é um conceito de controle, que envolve planejamento e controle, né?
Você planeja, implementa, avalia, tudo para poder controlar, né? É aquilo que o James Rhodes sempre falou, né? A administração precisa de bons documentos, né? Para termos bons arquivos. É isso, tá? Né? É o documento certo, apropriado, na hora apropriada, disponível para a pessoa apropriada, tá vendo, né? E na guarda apropriada, ou seja, com período, né? Pelo prazo, né? De guarda apropriado. Então, é essa que é, vamos dizer, pode resumir. Então, se o conceito de gestão de documentos envolve esses controles, né, tudo, né, quando vem uma disposição legal que fala sobre controle, que afeta algum desses procedimentos, ou vários deles, a gente tem que ficar com as antenas em pé, né? Bem, o conceito de gestão de documentos, ele tem uma construção complexa, né, vamos dizer, e a Clarissa aqui, né, tá muito mais abalizado que eu, né, nessa discussão, dessa construção do conceito, dessa elaboração do conceito, tanto no viés americano e canadense, como em outras, né, outras abordagens. Mas, de qualquer maneira, com todas as diferenças de abordagem, de conceito e de definição, se envolve ciclo de vida, se não envolve ciclo de vida, se é contínuo, se não é, independente disso, a gente sabe que a implementação dele, administrativa, envolve os órgãos públicos, né? Como produtores, né? Na versão americana principalmente, envolve o MIPOG, que seria o equivalente, né? Aqui eu botei um órgão municipal aqui, equivalente ao MIPOG, porque eu dei uma olhadinha lá e eu fiquei meio na dúvida qual seria equivalente ao MIPOG. Me pareceu que era tal da CGM, tá? Mas aí eu falei assim, não tinha muito tempo de ver a coisa, mas enfim, né? Um órgão municipal com essa função de planejamento, orçamento, gestão, de administração, né? Uma secretaria de administração, por exemplo, no caso aqui da Prefeitura do Rio, houve umas mudanças, a Beata depois pode esclarecer. E numa terceira ponta, esse é muito o modelo americano, né? O Arquivo Nacional, o Arquivo da Cidade, com preservadores oficiais. Então você tem produtores, você tem órgãos que lidam com esse binômio economia e eficiência, essa é a visão americana, né? E um órgão como preservador, tá? Pode passar. Então é o seguinte, garantir a produção dos documentos necessários para o tempo necessário, com qualidade, né, que registrem de forma adequada e acurada as ações da administração, isso é muito a visão do record management americano, né? Então a gestão se apoia em dois eixos principais, economia e eficiência, que tem a ver com racionalidade, e a qualidade dos documentos, como por exemplo, a autenticidade, o documento está disponível, está íntegro, tá? Essas qualidades dos documentos. Bem, os documentos arquivísticos precisam estar submetidos a procedimentos de controle, sem controle não haverá bons documentos, nesse sentido, né? A gente sabe, né, qualquer um aqui que trabalhou num protocolo, né, ou em algum arquivo, sabe que a qualidade dos nossos documentos públicos é muito ruim. A maioria dos documentos é incompleto, eles são incompletos, eles não efetivação, eles são mal escritos, né? Tem 300 mil ações, né? As pessoas escrevem, parece que vão escrever um tratado também de duas potências nucleares, então falam do imperialismo, reivindicam o imperialismo, reivindicam o concurso público, reivindicam a compra da cadeira, do equipamento, quer dizer, isso é um mau documento, entendeu? Isso é um mau documento, né? A gente ri aqui porque a gente tem que rir um pouco, né? Mas é uma tragédia na hora que a gente vai classificar, né? Na hora da classificação. Então, assim, na hora de classificar, na hora de atribuir temporalidade, tudo isso é muito ruim, né? Então, assim, esse é um mau documento arquivístico. Não quer dizer que não seja documento arquivístico, mas ele é um mau documento arquivístico, né? É aquilo que o chamado bad records, né? Os maus documentos arquivísticos. Não quer dizer que ele não seja, mas ele é ruim. E sendo ruim, ele é difícil de classificar, ele é difícil de ser preservado. Sendo difícil de ser preservado, difícil de ser classificado, ele é difícil de ser colocado disponível, de ser tornado acessível. Então, bons documentos, bons procedimentos de gestão de documentos, eles não são para nós, tá? Arquivistas. Não vai ficarmos exibindo, sabe assim? Ó, que lindo, que documento lindo. Não é nada disso, gente. É para o cidadão poder usar o documento o mais rapidamente possível. É para isso, tá? Nós fazemos trabalho para os outros e não para nós mesmos, tá?
Eu tenho uma certa implicância com essa coisa meio autoral do arquivista, tá? O arquivista, para mim, é um prestador de serviços para o cidadão. Essa é uma questão. Em todas as fases. Tá? Então, como examinar que a administração gasta, onde gasta e como gasta, sem bons documentos, tá? Então, maus documentos, aquilo muito, né, bagunçados e tal, tem um impacto direto na transparência, né? Não precisa nem falar, porque o Zé já tinha falado isso há muitos anos atrás, mas é bom a gente estar sempre frisando, né? A transparência pública ou de empresas, né, e tal, depende de documentos, né? Depende de informação, depende de documento, porque o que interessa é o documento. Tá? Eu não vou me aposentar com informação. Ah, tem uma informação ótima lá, que Magalhães, você começou a trabalhar em 1910. Legal, tá? E se não tiver o documento provando, documento, registrando. Eu comecei a trabalhar em 1910, cadê minha aposentadoria? Vai, tá? Então, assim, né, essa é uma outra implicação, uma implicância que eu tenho, que gritar contínuo os documentos e informação, né? Então, mas isso faz parte para depois. Como você não pode exercer seus direitos sem documentos, né? Então é uma cidadania muito parcial e com muita dificuldade, né? Os exemplos que a Clarissa trouxe, né? São exemplos claros, né, de que o cidadão não consegue. Uma hora é jornalista, outra hora é outra pessoa, mas, né, não importa, né? Tudo foi feito para dificultar, né? Ali estava a questão do sigilo, mas não é só o sigilo, é onde está o documento, né? Se ele está disponível ou não está disponível, né? Pode passar, dá para eu terminar. Então, eu acho, né, eu assim, aqui estou, mas assim, meus colegas aqui, vocês podem ajudar nisso, se esse é um caminho, né? Que a necessidade de definir um modelo de gestão de documentos. Né? Os americanos definiram lá o modelo deles, tá? Eu não estou dizendo que ele é perfeito, não, ao contrário, acho que ele tem uma série de... Mas eles têm um modelo, né? Um modelo que é implementado até hoje. Esse modelo já tem mais de 60 anos, né? E ele vem sendo implementado, com acertos, com erros, mas enfim, com problemas, mas eles têm. Então, porque tem vários órgãos que têm aí um papel na gestão de documentos. O Arquivo Nacional, o SIGA, né? Que é uma entidade,